Olá, bem-vindo à aula 15 de redes de computadores. Nessa aula nós vamos ver os roteadores, que são equipamentos muito importantes na internet. Nós vamos ver sua arquitetura, os buffers e políticas de enfileiramento. Na última aula nós vimos a camada de rede, vimos a comunicação fim a fim entre hosts, era a comunicação que a gente já conhecia, né? E como que é feito então na camada de rede, com o encapsulamento dos segmentos em datagramas. Nós vimos que roda essa camada em todos os nós, então estou falando também de computadores ou roteadores, que é o que a gente vai ver nessa aula. Ela também implementa até a camada 3, essa camada chamada camada de redes. E suas funções-chave são principalmente o encaminhamento, que é mover o datagrama da porta de entrada para a porta de saída, e o roteamento a partir do protocolo de roteamento para encontrar uma rota fim a fim. Vimos a importância da tabela de roteamento, que é montada então por esse protocolo de roteamento, e ela é usada para essa determinação de encaminhamento, né, de qual porta de entrada chegou um pacote, olhando o seu cabeçalho, qual que é o destino, para entender qual que é a porta de saída daquele datagrama. Vimos modelos de serviço, então modelos de serviço como da internet, que é de melhor esforço, não garantindo banda mínima, atraso máximo, entrega ordenada. E vimos as redes de circuitos virtuais, que aí sim provém um serviço orientado à conexão e que pode ter garantias, criando circuitos virtuais a partir de não utilizar o endereçamento do destino, mas sim o endereço desse circuito virtual, onde os recursos muitas vezes vão estar reservados, e a sua tabela de roteamento então não vai olhar endereço de destino, e sim a interface com o número do circuito virtual de entrada e o número do circuito virtual de saída. Vimos as redes de datagramas voltando para a internet com o paradigma de ser utilizado em encaminhamento baseado em endereço do destino. Pode haver agregação de endereços, nós vimos lá os coringas para olhar um endereço IP de destino e saber como identificar, então, qual que é aquele destino a partir dos bits e qual porta nós vamos encaminhar o datagrama. E vimos também que há uma política de casamento por prefixo mais longo. Ou seja, a gente pode ter os coringas, mas se a gente tiver um prefixo mais longo batendo com o endereço de destino, é ele que vai ser utilizado. Vamos ver então os roteadores e a sua arquitetura. Os roteadores eles têm duas funções chaves, que é a execução do algoritmo, os protocolos de roteamento, e aí há alguns exemplos aqui como RIP, OSPF, BGP, que são protocolos que são utilizados, roteadores que falam na internet, se comunicam no backbone da rede. E ele faz o encaminhamento, né, de datagramas dos enlaces de entrada para os enlaces de saída. Então a gente vê um exemplo aqui do processador de roteamento, que vai tratar os datagramas que chegaram. Ele chega a partir das portas de origem, chegam de forma sequencial. Dentro do roteador há um circuito que é chamado de High Speed Switching Fabric. Então esse circuito é que vai ligar uma porta de origem a uma porta de destino, passando pelo processamento. Uma vez então determinado qual que é a porta de saída, vai ter um enfileiramento também na porta de saída. A gente trata esses dois níveis como o processamento, a inteligência para definir a tabela de encaminhamento e tal, na parte de control plane, ou plano de controle, plano de gerenciamento e controle. Essa parte é como se fosse um software, um algoritmo que vai estar rodando na memória lá do roteador para dizer qual a tomada de decisão. E simplesmente na camada de encaminhamento, né, no plano de encaminhamento de dados, é feita a consulta às tabelas de encaminhamento. Uma vez então determinado pelo plano de controle qual que é o formato da tabela, ela é atualizada e a partir dali você não precisa voltar no plano de controle para tomar decisões. Simplesmente a tabela de encaminhamento aqui embaixo, que está no plano de encaminhamento de dados, vai tomar essa decisão, o que deixa o processo muito mais rápido. É interessante aqui comentar com vocês arquiteturas novas em que, apesar da gente ter o núcleo da rede de forma bem simples, né, rodando somente esses algoritmos de roteamento e tendo as tabelas de encaminhamento dentro dos roteadores,
a gente tem a separação desses dois planos, plano de controle e plano de dados, onde o plano de controle, hoje em dia em redes definidas por software, por exemplo, elas ficam em um servidor separado, ou um controlador da rede que é responsável por rodar esse algoritmo de roteamento. E é ele então que envia mensagens para o roteador que roda somente o plano de encaminhamento de dados, certo? Qual que é a diferença disso, né? Aqui a gente tem roteadores separados implementando as duas camadas. Então eles estão independentes e tem que conversar de alguma forma pelo algoritmo de roteamento. Agora, se você estiver numa rede definida por software e tendo essa entidade central que é chamada de controlador, você teria o processador do roteamento ou o criador da tabela de encaminhamento e decisões do protocolo de roteamento feito de forma centralizada, né? E enviando para esses roteadores atualizarem somente o plano de encaminhamento de dados. Se a gente der um zoom em uma dessas portas, a gente tem aqui a porta de entrada e as funções dela são, ela tem uma terminação da linha que chega pela camada física, né, o que a gente chama de camada física aqui, vai ser a recepção no nível dos bits. Ela passa para uma outra determinação que é a camada de enlace. A camada de enlace vai estar então com protocolos tipo Ethernet, por exemplo, para tratar os tipos de bits que chegaram em sequência. Então vão ter aqui o ordenamento conforme protocolos também. O protocolo Ethernet é um protocolo de camada de enlace. A gente não está tratando camada de enlace por enquanto, e seria o nosso capítulo 5 do livro de referência do Kurose. Tá? Aqui está falando então de exemplo um protocolo que é o Ethernet para a camada de enlace. Agora aqui, nesse outro campo, a gente tem o encaminhador, enfileirador desses segmentos, desses datagramas que chegaram para entrar em si no processamento da tabela de encaminhamento. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama de comutação, ou o dado de destino do datagrama, que vai ser utilizado para procurar a porta de saída, usando tabela de roteamento, né? Aqui eu estou usando como forma de tratar a tabela de roteamento ou tabela de encaminhamento da mesma forma, tá bom? Então aqui ele vai utilizar os dados para procurar a porta de saída usando tabela de roteamento ou tabela de encaminhamento que está na memória do roteador. O objetivo aqui é completar o processamento da porta de entrada na velocidade da linha. A gente quer fazer um processamento aqui para definir qual que é a porta que vai ser enviada de saída, e a gente tem uma velocidade da linha de chegada aqui com relação aos bits que estão chegando. Só que a gente sabe que isso nem sempre vai acontecer. Vão ter pacotes que vão estar esperando, pode ter carga dentro desse roteador para definir algumas coisas. Então tem um processamento envolvido nessa etapa. Isso pode gerar enfileiramento. Os pacotes, então, os datagramas são enfileirados se eles chegarem mais rápido que a taxa de encaminhamento dentro da malha de comutação. Então chegaram vários segmentos aqui, vários datagramas, né, no caso, que tiveram que ser enfileirados porque a gente tinha algum gargalo aqui para dentro, seja no processamento da linha, na determinação de qual porta que seria de destino, né, ou pode ser que a porta também esteja cheia. O que a gente fala de malha de comutação, aí eu estou falando depois que a gente passou dessa porta de entrada, a gente tem alguns tipos. Um dos tipos é o tipo memória, outro tipo é o tipo de ter um canal, né, de comunicação direta entre as portas, e tipos crossbar, ou as barras aqui que se cruzam e formam uma matriz. A malha de comutação, então, ela é responsável por transferir os pacotes do buffer da porta de entrada para o buffer da porta de saída apropriada. Ele vai ter uma taxa de comutação, ou seja, a taxa na qual os pacotes podem ser transferidos desde a entrada para a saída, e comumente isso é medido como um múltiplo da velocidade da linha da porta de entrada e da saída. Se tiver N entradas, por exemplo, a taxa de comutação desejada é que seja de N vezes a velocidade da linha, para você conseguir receber pacotes e tratar no mesmo tempo que está chegando, já para ser enviado na porta de saída. Nesses 3 exemplos que nós estamos vendo aqui de arquitetura e da malha de comutação, a gente tem que ele pode ir para uma memória e da memória ser acessado pela porta de saída.
O outro seria já um meio físico mesmo, onde a gente tem um único canal aqui, que é responsável por comunicar todas as linhas de entrada com todas as linhas de saída. A gente tem alguns problemas aqui, que é com relação a essa linha, por exemplo, estar ocupada. E aí você vem com crossbar, que seria você ter as várias linhas podendo trabalhar de forma concorrente, né? Então essa primeira porta aqui ela enviou pela segunda linha, porque estava na segunda porta, e a gente pode, por exemplo, ter livre aqui o envio da segunda porta para a primeira porta de saída, né? Então a gente vê formas aqui físicas dessas malhas de comutação. No primeiro exemplo da comutação através de memória, a gente tem como primeira geração de roteadores, onde os computadores comuns é que serviam de roteadores. Então eles eram os responsáveis por fazer essa comutação desses datagramas diretamente pelo processador. Os pacotes então eram copiados para a memória principal do sistema para então ser definido qual que era o destino e ser então copiado para a porta de saída. A taxa então é limitada à vazão da memória desse computador, né? Então, por exemplo, aqui 2 usos do barramento por datagrama, né? Você tinha tanto a entrada para a memória quanto depois a saída. Então, com um barramento único aqui, você ocupava 2 vezes esse barramento para fazer a leitura e o envio de um datagrama, que é o que a gente viu nesse exemplo aqui. Já a comutação através do barramento, a gente tem que o datagrama passa da porta de entrada para a porta de saída através de um barramento que é compartilhado. Isso gera contenção no barramento, ou seja, a taxa de comutação vai ser limitada pela banda do barramento único, que pode também estar ocupado. Aqui a gente vê um exemplo, que é o barramento de 32 gigabits por segundo de um equipamento roteador Cisco 5600. Essa taxa em geral é suficiente para roteadores de acesso empresariais, ela acaba não gerando um gargalo aqui, apesar de ser um único barramento, né? E atualmente a gente tem a comutação através da rede de interconexão. Ela supera as limitações do barramento, da banda do barramento, e ela vai usar redes do tipo rede BNA ou crossbar. Outras redes de interconexão inicialmente eram desenvolvidas para conectar esses processadores com computadores que faziam multiprocessamento, tá? Mas elas podem ser fixas também, plotadas exatamente na placa mesmo, né? Como circuitos integrados. Como projeto avançado, ele pode fragmentar os datagramas em células menores de comprimento fixo para comutar dentro dessa malha e enviar de forma mais rápida. É o caso de roteadores do tipo série 12000 da Cisco, que comuta 60 gigabits por segundo através dessa rede de interconexão. Hoje em dia a gente tem também, como eu já comentei, de redes definidas por software, a gente tem a volta para memória. Mas aí a gente não está falando de uma memória simples, aí a gente está falando de memórias do tipo SRAM. E aí a gente tem formas diferentes de consultar na memória tabela de roteamento, enfim. São dados que, se vocês tiverem curiosidade de procurar, é interessante olhar, então, nesse caso, memórias do tipo SRAM em roteadores para SDN. Mas aqui a gente está vendo, então, a parte de comutação física dentro dos roteadores. Uma vez passado por essa malha de comutação, a gente tem as portas de saída. Nas portas de saída, a gente vai ter o buffer dos datagramas com enfileiramento para a saída. Agora a gente tem o caminho exatamente inverso. Depois enviando para a camada de enlace, que por sua vez transmite os bits pela terminação da linha. Vai gerar então o enfileiramento que é necessário devido à taxa ser mais alta da malha de comutação com relação à taxa de envio que a gente tem no nosso enlace. Esses datagramas eles podem nessa fila ser perdidos devido a, por exemplo, congestionamento ou falta de buffer nessas portas de saída. Então, provavelmente a gente vai precisar de escalonamento dos datagramas. Agora, como escalonar esses datagramas? Por prioridade, né? Quem recebe o melhor desempenho? Mas e a neutralidade da rede? Se a gente está olhando dentro do datagrama, para saber o que ele é, qual que é a origem, qual que é o destino, a gente está quebrando a neutralidade da internet, que não é a nossa intenção. O datagrama, aqui também eu faço uma analogia chamando de pacotes, né?
ele pode ser perdido devido a esse congestionamento e falta de buffer. Esse é um ponto muito relevante que vocês têm que levar em consideração, então, que é o que a gente vai tratar daqui para frente. E a parte de escalonamento, que a gente também vai tratar, dando ênfase daqui para frente, como que é feito, então, por exemplo, agendamento de prioridade, né? Quem vai obter o melhor desempenho mantendo a neutralidade da rede. O enfileiramento é como eu comentei com vocês, ele tem, então, uma taxa com relação à taxa de chegada dos dados e a taxa de chegada da malha de comutação em relação à velocidade da linha da porta de saída. Então, a gente tem lá uma chegada dos dados a 60 gigabits, por exemplo, por segundo, uma taxa do nosso roteador na malha de comutação a 60 gigabits por segundo, por exemplo, naquele modelo da Cisco 12000 séries, e aí a gente tem uma taxa de saída do nosso enlace bem menor, de, por exemplo, 100 megabits por segundo. O que isso vai gerar é enfileiramento nas portas, certo? Então, o enfileiramento, ele gera um atraso e pode gerar também perda, caso o buffer ele esteja esgotado na porta de saída. É o que a gente chama de overflow desse buffer, né? Então os pacotes podem ser simplesmente descartados no roteador. Agora vocês já conseguem entender melhor por que a gente falava em descarte de pacote em roteador, né? Como que isso acontece? Aqui então tem que nesse tempo T os pacotes, chegaram mais pacotes do que haviam pacotes de saída. Agora aqui a gente tem também que o buffer do pacote da fila de saída estava sendo cheio e chegou mais um pacote aqui na camada de entrada. É mais para a gente ver como que é a formação então dessas filas nas portas de saída. Agora, quanto de buffer alocar, né, com relação a esse, quando a gente vai construir um roteador, né? Quanto de buffer a gente deve alocar? Eu dei alguns exemplos para vocês, mas existe uma recomendação da RFC 3439, do IETF, que o buffer deve ser capaz de armazenar aproximadamente 250 milissegundos de dados, que é provavelmente o tempo que a gente demora para enviar escoar esse datagrama na rede. 200 milissegundos é um RTT típico da internet, tá? Então isso é uma medida da época da RFC 3439. Em redes de mais alta velocidade vão ser RTTs distintos, né, diferentes, dependendo do tipo de tecnologia que você utiliza. Então o tamanho do buffer ele deveria ser RTT vezes C, onde C é a capacidade do nosso enlace. Por exemplo, se o nosso enlace tem 10 gigabits por segundo, o nosso link deve ter 2.5 gigabits de buffer. A recomendação mais recente, como eu comentei, é a gente olhar a quantidade de fluxos, então N fluxos, para ter uma relação com o tamanho do buffer, que seria o RTT vezes C sobre a raiz quadrada de N. Como que ocorre então o enfileiramento na porta de entrada, que também pode acontecer, né? Eu dei ênfase para vocês na porta de saída, mas também pode acontecer na porta de entrada. A malha de comutação ela pode ser mais lenta do que as portas de entradas combinadas, se a gente tiver com um roteador, por exemplo, de modelo mais antigo. O enfileiramento, então, também pode acontecer nessas portas de entrada. O enfileiramento ou atraso e as perdas vão acontecer devido ao overflow do buffer lá na porta de saída, né? Porque ele não conseguiu processar ou não conseguiu escoar os dados. Existe um problema para essa porta de entrada que seria o bloqueio da cabeça de linha, ou Head of Line Blocking, né? O HOL, ele faz com que o datagrama da frente da linha não permita que os outros enfileirados sejam comutados. É o caso de um pacote, um datagrama que deve ser escoado para uma linha e outro datagrama que está em outra porta também deve ser escoado para a mesma linha. Mas existe um outro datagrama que chegou por uma dessas linhas que não tinha nada a ver com isso, que a porta estava livre, como é o caso do verde aqui, e que ele não vai poder ser escoado, né? É isso que a gente vê então nesse exemplo, onde o vermelho criou um bloqueio para o verde. Ele então é o bloqueio da cabeça dessa linha, da porta de entrada. Apesar do verde estar livre aqui, como porta de saída, ok?
Nos roteadores, então, vão existir políticas de enfileiramento. As políticas de enfileiramento, elas são responsáveis pelo escalonamento dos datagramas e o descarte dos datagramas. Também são chamados de disciplinas de enfileiramento. Eles vão ter duas decisões importantes a tomar. Uma é o escalonamento, ou seja, em que ordem vou transmitir os pacotes. Por exemplo, há pacotes mais importantes que outros. Um pacote deve, ou pode passar à frente dos demais. Quais prioridades eu devo aplicar aos pacotes? E o descarte, quem e quando descartar? Vou descartar o último pacote, o primeiro pacote, de forma aleatória, ou descartar apenas quando a fila está completamente cheia, ou não, antes de chegar a ficar completamente cheia, eu já descarto algum datagrama. Por que é importante, política de enfileiramento? E também como que elas vão funcionar. A gente já viu que é importante ter política de enfileiramento porque a gente não vai ter espaço infinito no buffer. Mesmo que tivesse, a gente estaria agregando um atraso também infinito, para o envio dos pacotes. Então, como a gente tem buffers finitos, mas a gente sabe que vai ter fila, que provavelmente vai ter fila e a gente vai ter que escalonar, qual política de enfileiramento usar? Uma solução óbvia seria respeitar a ordem de chegada, transmitir os pacotes na ordem que eles foram recebidos pelo roteador e descartar novos pacotes quando não tiver mais espaço no buffer. Mas isso nem sempre é o ideal, a gente pode querer dar mais importância, uma importância maior a certos pacotes ou tipos de fluxo. Por exemplo, datagramas de um download pode esperar, mas de uma chamada de VoIP, de voz sobre IP, não pode esperar. O controle de congestionamento do TCP, ele pode ser afetado nesses descartes de pacote, como nós vimos, porque já que o controle de congestionamento do TCP, ele infere congestionamento por perdas. Então, se gerar uma perda de pacote, pode ser que no momento em que você começa a encher o buffer de um roteador e entende que aquele buffer vai ser esgotado daqui a um tempo, pode ser o ideal que você comece a descartar pacotes para o TCP entender que a rede está começando a ficar congestionada. Então, de forma mais rápida, você avisar a todos os fluxos que estão sendo enviados da origem ou das origens que está começando um congestionamento na rede. Aqui a gente vê então a política mais simples. Vocês que já viram sistemas operacionais entendem o FIFO, o First In, First Out, que também pode ser chamado de First Come, First Served, que é a nossa solução mais óbvia, onde os pacotes servidos na ordem em que chegam. Não tem prioridade nenhuma, não tem nenhum pacote furando fila. Ela é simples e popular, ou seja, os pacotes que chegaram vão ser tratados de forma ordenada. Primeiro a chegar, primeiro a sair, primeiro a ser tratado. Então o primeiro pacote chegou, o 5, ele é tratado de forma imediata. Depois chegou o 4, o 3, o 2 e o 1, eles são também tratados de forma ordenada. Outra política de escalonamento é com prioridade. A política de escalonamento com prioridade, ele vai dividir os pacotes em classes. Uma fila vai ser separada para cada classe. Cada classe vai possuir uma prioridade diferente. Pacotes de classe prioritárias sempre vão ser transmitidos antes. Prioritárias, que eu quero dizer, são prioridades mais altas, Isso é, a fila de uma classe só é atendida se filas de todas as classes de maior prioridade estiverem vazias. Então, aqui a gente vê que o vermelho tem maior prioridade. Quando chegaram os pacotes, eles foram alocados em prioridades distintas. Então, pode ser por uma marcação, por exemplo, no pacote. Então, essa marcação vai dizer que aquele pacote tem alta prioridade. Então, ele vai ser colocado nessa fila de alta prioridade. E os de baixa prioridade vão ser colocados aqui no verde. Aqui a gente tem, então, que o pacote 5 chegou, foi atendido imediatamente. Chegou o pacote 4, tinha espaço para ser atendido, ele foi atendido. E o pacote 2 também já pôde ser atendido. Agora, se o pacote 2, uma vez que ele chegou, existem outros pacotes que chegaram ao mesmo tempo que ele é colocado na fila de menor prioridade e o 3 e o 1 passam à frente do pacote 2. Então, estabelecendo que o pacote 2 pode ficar esperando indefinidamente, desde que sempre chegue pacotes ou a fila esteja maior na alta prioridade.
A classe do pacote ela vai ser definida, né, de acordo com sua importância. Isso é um termo relativo. Normalmente o administrador do roteador é que vai definir isso. Ele pode, por exemplo, olhar que certos destinos têm prioridade maior do que outros destinos. Então ele olhando o cabeçalho do pacote, ele vai conseguir saber esse tipo de coisa. E não vai estar gerando uma inspeção do pacote. A gente está aqui pensando numa rede que seja mais neutra, né? Mas podem existir políticas sim entre os provedores de serviço que olhem para os pacotes de alguma forma e identifiquem prioridades. Um exemplo pode ser pacotes do tipo voz sobre IP vão ficar na classe de maior prioridade e os demais pacotes podem ficar na classe de menor prioridade. É claro que podemos ter problemas sobre isso, foi o que eu comentei no outro slide, onde eu mostrei para vocês que pode ter, no caso, um problema de, traduzindo para o português aqui, de esfomeação, ou starvation, né? Onde o pacote pode ficar parado indefinidamente. Então, outra política que vem para discutir com relação ao enfileiramento de prioridade é você utilizar também uma técnica do tipo round robin para escalonamento. Assim como a priority queuing, né, que é o enfileiramento lá prioritário, a gente tem que os pacotes vão ser divididos em classes, mas o objetivo aqui é diferente. A gente quer garantir uma divisão justa do uso dos recursos. Todas as classes vão receber oportunidades iguais. O que a gente vai fazer é um round robin em cima dessas filas, para que ambas as filas sejam atendidas e não tenha starvation na fila de menor prioridade. Então, nas filas das classes são servidas através de um round robin, um pacote por vez. Então, por mais que eu tenha filas com prioridade maior, eu posso aplicar políticas do tipo atendo um pacote de cada fila ou atendo um pacote de maior prioridade, 2 pacotes de maior prioridade primeiro, um pacote de menor prioridade depois, né? A política de escalonamento com round robin e prioridades, no round robin a gente vê que a gente consegue dividir o recurso e atender ambas as filas, né? A gente não tem starvation, mas também não atribui prioridades diferentes se a gente utilizar um para um, né? Olhar uma fila de maior prioridade e uma fila de menor prioridade. A única coisa que a gente viu aqui foi separar as filas. Então a gente separou filas e atendeu uma de cada vez. A única coisa que a gente fez foi gerar de forma que ambas tenham o mesmo direito ou a mesma prioridade no final, né? Mas é possível combinar, como eu já comentei, com relação a atender um pouco mais a fila de prioridade mais alta e depois a fila de prioridade menor, de tempos em tempos, para você ser justo, mas também não perder a fila de maior prioridade com maior prioridade, né? Então, quer dizer, se você tem uma fila de maior prioridade, o ideal é que ela seja atendida um pouco mais do que a fila de menor prioridade, mas que a fila de menor prioridade também não fique esquecida. É possível, então, combinar as duas abordagens, isto é, atribuir prioridades maiores a certas classes, mas garantindo que todas as classes vão receber algum grau de oportunidade? Sim, isso é possível e é utilizado, por exemplo, na política de Weighted Fair Queuing, ou WFQ. É muito utilizado isso em sistemas multimídia, tá bom? Aqui a gente vê a gente não vê em detalhes, né, o que seriam esses pesos, mas é como eu comentei com vocês, como se a gente dividisse em várias filas, a gente pode ter duas filas só, maior prioridade menor, ou pode ter diversas outras filas e dar pesos diferentes. E aí a gente coloca, por exemplo, que a fila de maior prioridade de todas vai ser tratada X vezes mais do que uma de média prioridade, e a de média prioridade vai ser tratada um pouco mais do que a de menor prioridade. Então a gente dá peso às filas de forma a poder implementar tudo aquilo que eu comentei até agora. Mas a gente ainda continua tendo um problema, que é o problema do buffer, né? A gente tem um buffer limitado e a gente vai ter que ter política então de descarte de pacote. O mais simples é o drop tail, que é descartar como o FIFO faz, né, no escalonamento. É uma ideia simples e limitada. Quando a fila estiver cheia, o novo pacote que chegar simplesmente vai ser descartado. Essa política ela é implementada e adotada de forma ampla, porque é a mais simples, né? E você, de certa forma, como está trabalhando numa rede neutra, você pode simplesmente encher meu buffer, o que chegar agora eu descarto, né?
Não necessariamente fazer isso vai ser a melhor de todas as opções. No drop tail, então, a gente tem problemas como, por exemplo, sincronização de fluxo. O que seria isso, né? Supondo que dois hosts estão compartilhando um único enlace de saída de um roteador, vamos assumir que esses dois hosts que estão compartilhando o enlace, eles gerem tráfego do tipo rajada. Ou seja, de tempos em tempos, um host vai gerar dados. Não vai ser uma taxa constante. E sim, de vez em quando eu mando uma quantidade grande de pacotes. Isso é, quando um host transmite, ele envia vários pacotes em sequência. Em seguida, ele vai passar alguns instantes sem gerar nenhum tráfego, em silêncio. Dependendo da ordem dos envios, um dos hosts pode ser prejudicado. Isso é, os pacotes comumente encontram a fila cheia e são descartados. É o que a gente vê na figura aqui embaixo. Houve uma rajada desse host de cima, ele ocupou toda a fila. Quando o host de baixo enviou alguma coisa, a fila estava cheia e não tinha espaço para ele, todos os pacotes foram descartados. Se isso acontecer de forma a manter esse intervalo entre os hosts, o host de baixo nunca vai ser atendido e o host de cima vai utilizar toda a rede. Então, para tentar tratar essa política de descarte, existem outras políticas de descarte, como a drop head. É o contrário da drop tail. A drop tail é cortar o último, agora a gente tem cortando o primeiro. Se um novo pacote chegar na fila e a fila estiver cheia, o primeiro pacote da fila vai ser descartado. E aí, vocês estão vendo aqui, né? Um pacote chegando, e o primeiro pacote, aquele mais antigo que já estava para ser encaminhado, ele vai ser descartado. Isso resolve o problema da injustiça drop tail? Não, né? Mas também, de certa forma, a gente consegue identificar que está começando, ou já está tendo, um congestionamento aqui na rede, que pacotes vão ser descartados de qualquer forma. E se eu descarto o pacote mais antigo, eu tenho a tendência de avisar o TCP, por exemplo, que há congestionamento da rede. Isso por quê? Porque esse pacote mais antigo tem um temporizador e esse temporizador já está rodando há mais tempo do que esse pacote que está chegando agora. É isso que a gente vê como vantagem descartar o primeiro pacote da fila, apesar de ser, de certa forma, injusto, né? Descartar aquele pacote que está há mais tempo, talvez isso ajude ao TCP a identificar congestionamento de forma mais rápida. Descartando o primeiro pacote, provavelmente a gente vai gerar mais rapidamente o estouro do temporizador do TCP ou ACKs duplicados. Mais rapidamente, então, o TCP pode agir reduzindo a janela dele. Outra política de descarte é a RED, ou Random Early Detection. Ela começa possivelmente a descartar pacotes antes que a fila esteja completamente cheia. O funcionamento, de maneira simplificada, como nós vamos ver aqui, ele tem um valor de mínimo e um valor de máximo, onde o mínimo é a menor ocupação da fila para a qual o pacote podem ser descartados, e o máximo é o tamanho máximo da fila. Quando o novo pacote chega, o algoritmo faz o seguinte: se a fila estiver menor que o mínimo, não vou descartar pacote nenhum. Se a fila estiver igual ao máximo, eu sempre vou descartar pacote. Caso contrário, eu descarto o último pacote com uma probabilidade de P, proporcional ao tamanho atual da fila. Então aqui a gente vê um esquema simplificado do funcionamento do RED, onde a chegada de um pacote verifica se a fila tem tamanho maior do que o mínimo. Se ela não tiver tamanho maior do que o mínimo, então eu tenho bastante espaço, eu aceito o pacote. Agora, se a fila tiver tamanho maior do que o mínimo, eu verifico, a fila também está maior do que o máximo? Se tiver maior do que o máximo, eu não consigo aceitar mais nada, então eu vou partir para a política de descarte de pacote e vou simplesmente descartar aquele pacote. Agora, se não, se eu estou entre o mínimo e o máximo, eu calculo uma probabilidade de descarte, sorteio um valor aleatório A entre 0 e 1 e aplico esse A sobre uma probabilidade, sobre um P, um valor de P qualquer, escolhido. Então, se aquele pacote enviou, que você recebeu, né? Ele está nesse intervalo, ele pode gerar, ele vai gerar, né? Esse sorteio e a verificação
se o pacote vai ser descartado ou não, se algum pacote na fila vai ser descartado ou não. A intenção é que a ocupação da fila aqui, então ela tende a crescer, você não tem nenhum descarte de pacote até chegar no mínimo. Quando você chega no mínimo, você, a partir do momento que você vai chegando próximo do máximo, você vai tendo então valores relativos a descarte de pacote aumentando proporcionalmente até chegar no máximo. A intenção é que você, antes de chegar no esgotamento de todos os pacotes, né, onde todos os pacotes são descartados, você já faça de forma justa o descarte dos pacotes antes de precisar encher todo o buffer. Aqui a gente tem uma pergunta do porquê descartar pacotes se o buffer ainda não está totalmente cheio. Aí eu lembro a vocês que o congestionamento ele se manifesta como um aumento do nível do enfileiramento. E o overflow do buffer é apenas uma consequência, depois de um período estendido desse congestionamento. O TCP trabalha com a identificação do congestionamento através dessas perdas. Então, quando a gente descarta pacotes, quando o buffer ainda está parcialmente cheio, a gente sinaliza para o congestionamento do TCP, para o controle de congestionamento do TCP de forma antecipada. Como efeito colateral, a gente evita aquele problema de sincronização dos fluxos, descartando, né, os pacotes de forma mais justa, então tendendo a ser mais distribuído entre os fluxos que estão chegando no roteador. Nessa aula nós vimos a arquitetura dos roteadores, vimos plano de controle e plano de encaminhamento. Comentei com vocês que os roteadores atuais utilizam plano de encaminhamento e plano de controle juntos, mas redes definidas por software trabalham de forma a ter o plano de controle separado do plano de encaminhamento, que os roteadores são compostos por portas de entrada, malha de comutação e portas de saída. Vimos a função de cada uma delas e vimos onde pode acontecer descarte de pacotes e bloqueio ou atraso de pacotes, né? Por que acontece os descartes de pacotes que a gente vinha comentando tanto dentro dos roteadores. Vocês entenderam qual que é a forma de uma porta de um roteador, tanto a porta de entrada quanto a porta de saída, e vimos na malha de comutação os tipos clássicos de memória, barramento e rede. E aí nós vimos a relação dos buffers, o tamanho de um buffer de roteador, qual é o tamanho que a gente deve estimar para criar um roteador, e a gente entende que os roteadores podem não ter buffer suficiente para tratar todos os pacotes, e eles vão precisar descartar pacotes, e antes disso eles vão ter que aplicar políticas de enfileiramento, escalonamento e descarte de pacotes. Então nós vimos tanto políticas de enfileiramento, vimos políticas de escalonamento dos pacotes nas portas, vimos as políticas de descarte caso a gente precise descartar pacotes por conta de buffer estar começando a ficar cheio ou estar totalmente cheio. Na próxima aula a gente vai discutir o principal protocolo da internet, que é o IP. Vamos ver as convenções com relação ao IP, formato do datagrama, fragmentação de IP, endereçamento e subredes. Também vamos discutir um outro protocolo muito importante que vocês utilizam bastante, que é o DHCP, uma forma de prover endereço IP em redes locais de forma dinâmica. Obrigado.